Carolina era uma contadora prática e cheia de rotina, só queria um lanche rápido na feira de Botafogo, mas acabou sentando na mesa errada. Do outro lado estava Paulo, empresário carioca de uma tradicional fábrica de sorvetes, acostumado a desafios bem maiores do que dividir espaço com uma desconhecida. O que começou em confusão logo virou risadas, provocações e, sem que percebessem, um romance inesperado. Mas esse romance traria segredos e disputas capazes de colocar os dois à prova, e escolhas que mudariam tudo para sempre. Senta que lá vem uma história apaixonante. O cheiro de pastel recém-frito se misturava ao canto distante de um saxofone na calçada. A cidade maravilhosa do Rio de Janeiro acordava lentamente, mas na feira de Botafogo já havia barulho de vida correndo depressa. Carolina Albuquerque caminhava devagar entre as barracas enfeitadas com bandeirinhas coloridas. Era sábado, fim de manhã, e ela havia prometido a si mesma que não pensaria em relatórios, números ou planilhas. Uma vez por ano, ela se permitia esse luxo. Se perder entre cheiros, vozes e sabores da cidade. Passara os últimos 2 meses trancada no escritório de contabilidade, debruçada sobre balanços intermináveis. Sentia que até a pele carregava cheiro de papel e café requentado. Por isso, ao acordar cedo naquele dia, tomou uma decisão. Sair sem relógio no pulso, desligar o celular e se deixar conduzir pelo rio, como se a cidade fosse uma orquestra e ela apenas mais uma espectadora. Olhou para os lados. Uma barraca vendia cocada de maracujá, outra tinha churros recheados, e bem adiante uma fila se formava em frente ao famoso caldo de cana. O burburinho era uma sinfonia desordenada. Crianças rindo, pregões de feirantes, a buzina de um táxi perdido tentando cruzar a rua. Carolina suspirou e procurou uma mesa livre. Estava com fome, mas as pernas pediam descanso antes de decidir o que provar. Foi quando avistou um conjunto de mesas enfeitadas com toalhas brancas, dispostas sob um toldo azul marinho. Não havia placa de reservado, apenas algumas flores amarelas em jarros pequenos. Se está vazio, é público, murmurou para si mesma. Sentou-se, ajeitou a bolsa ao lado e relaxou os ombros, sentindo o vento leve vindo do mar. Minutos depois, um garçom se aproximou sem hesitar, deixando à sua frente uma taça alta com sorvete artesanal de manga com lascas de coco queimado. Carolina piscou confusa. Eu não pedi isso. É da casa, senhora, respondeu o rapaz, e saiu antes que ela perguntasse qualquer coisa. Sorriu, hesitante, e experimentou a primeira colherada. O frio doce se espalhou pela boca, quebrado pelo crocante do coco. Fechou os olhos por um instante, mas quando abriu, uma sombra cobriu a mesa. Um homem alto, camisa de linho clara com as mangas dobradas, a observava com um olhar firme. Essa mesa é minha. Carolina engoliu depressa demais e quase tossiu. Endireitou-se. Desculpe, eu não vi placa nenhuma, levanto já. Ele não pareceu zangado. Pelo contrário, tinha no rosto um meio sorriso, daqueles que não entregam se a pessoa está prestes a rir ou provocar. Não precisa levantar. Sentou-se de frente para ela como se fosse o gesto mais natural do mundo. Mas, se já começou a comer meu sorvete, pelo menos diga obrigado. Carolina corou. Obrigada. Eu acho. Paulo Nogueira. Estendeu a mão com calma. Doce Maravilha. O nome soou familiar. Bastou virar a cabeça e notar que quase todas as faixas penduradas na feira traziam a logomarca azul e dourada da rede de sorvetes artesanais. Você é o dono? Fundador, corrigiu, ainda sorrindo, e patrocinador desta feira. Carolina quase deixou escapar um "ah, claro", embaraçado. Em vez disso, ajeitou a postura e tentou recuperar dignidade. Pois saiba que foi o melhor sorvete de manga que já provei. Paulo inclinou o corpo para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Só o melhor? Eu esperava pelo menos inesquecível. Ela ergueu a sobrancelha. Cuidado com a expectativa. Inesquecível é palavra cara. Ele riu. O som foi grave e leve ao mesmo tempo, como uma onda se desfazendo na areia.
Talvez aquele primeiro sorriso não fosse tão simples quanto parecia. O garçom voltou com mais uma taça, desta vez de maracujá com pimenta. Paulo pegou a colher e girou no ar. Prove este também. É o meu favorito. Carolina hesitou. Maracujá com pimenta. Não confie em quem não arrisca sabores, disse ele, oferecendo a colher. Aceitou, quase por desafio. O contraste explodiu na boca. Ácido, picante, doce. Arqueou as sobrancelhas, surpresa. É perigoso. Como toda boa escolha. Ele a fitou sem desviar. Carolina desviou o olhar para a rua, tentando rir da intensidade que surgira do nada. Mas seu coração estava mais acelerado do que gostaria de admitir. Às vezes basta um tempero inesperado para virar destino. Ficaram alguns minutos em silêncio, apenas observando a feira ao redor. A banda improvisada tocava samba ao fundo, crianças corriam com balões coloridos e o cheiro de café recém-passado se misturava ao de churrasquinho. Carolina se deu conta de que não queria se levantar. Ele parecia não ter pressa. Havia algo curioso naquele homem que, mesmo cercado por negócios e logos espalhados, não parecia falar com arrogância, mas com uma tranquilidade firme, como se estivesse no lugar certo. Então, Paulo se inclinou outra vez, a voz baixa. Está livre amanhã? Ela piscou. Livre para quê? Para provar os sabores que ainda não saíram da fábrica. Carolina tentou ironizar, mas a voz saiu mais suave do que queria. E se eu disser que não gosto de compromissos? Então considere um risco calculado. Empurrou um cartão dourado em direção a ela. 1 ano de degustações grátis, mas só se aparecer amanhã. Carolina olhou para o cartão. Brilhava sob o sol, pesado de promessa. Não sabia se ria, se recusava ou se aceitava. No fundo, tinha a sensação de que qualquer escolha já a puxava para dentro de algo maior. Naquela mesa em Botafogo, não era só sorvete que derretia, era a calma que, cedo ou tarde, se rasgaria em tensão. O sol do meio-dia estendia reflexos dourados nas janelas dos prédios antigos. O rio fervia em barulho, mas nas ruas estreitas de Botafogo o tempo parecia suspenso entre buzinas e cheiro de café coado. Carolina ainda segurava o cartão dourado na manhã seguinte, sentada à mesa da cozinha. Tomava café puro, forte, tentando decidir se aceitava aquele convite. Era contadora, não degustadora. Passar um domingo inteiro em uma fábrica de sorvetes parecia loucura. Você está estranhamente séria para um sábado. A voz veio de Fernanda Lopes, colega de trabalho e amiga íntima. Tinha passado para buscá-la antes de ir à praia, mas encontrou Carolina perdida em pensamentos. Carolina suspirou, empurrando o cartão para o lado. Ontem aconteceu uma coisa estranha. Fernanda leu em voz alta. Doce maravilha. Passe vitalício de degustações. Válido para Carolina Albuquerque. Arregalou os olhos. Passe vitalício? Minha filha, isso não é convite. Isso é proposta de casamento. Carolina riu nervosa. Para de exagerar. Ele só quer alguém sincera para provar sabores. Ele quem? Paulo Nogueira. Fernanda ficou em silêncio por 3 segundos, depois soltou uma gargalhada alta. O rei do sorvete. O homem que todo jornal de economia diz que transformou a sobremesa em império? Carolina levantou as mãos pedindo calma. Eu só sentei na mesa errada. Fernanda piscou com malícia. Rai já ganhou passe livre vitalício? Amiga, isso não é mesa errada, é destino certo. Carolina negou com a cabeça, mas não conseguiu conter o sorriso. Estava assustada com a intensidade daquele encontro, mas também sentia uma curiosidade que não lembrava de ter experimentado havia muito tempo. Na tarde do mesmo dia, voltou à feira gastronômica. Queria agradecer o presente, talvez até recusar educadamente. Mas ao caminhar entre as barracas, percebeu que Paulo já a esperava na entrada do pavilhão principal. Não usava terno. Estava de calça clara e camisa leve, mangas dobradas até o cotovelo. Parecia mais descontraído do que um empresário milionário tinha direito de parecer. Pontual. Ele disse assim que ela se aproximou. Gostei.
Carolina cruzou os braços. Não aceitei nada ainda. O cartão está com você? Ela hesitou, mas mostrou. Paulo sorriu. Então já aceitou. Carolina mordeu o lábio inferior sem graça. Não sou tão fácil de convencer. Eu sei, ele deu de ombros, caminhando pelo corredor de barracas. Mas você já está aqui, e isso significa algo. Ela o acompanhou, tentando ignorar os olhares curiosos de alguns comerciantes. Paulo parecia cumprimentar meio mundo ali dentro. Alguns o chamavam de patrão, outros de Paulo, o das paletas. Ele respondia a todos com uma naturalidade que destoava da imagem que Carolina imaginava de um CEO. Pararam diante de uma barraca que vendia tapioca recheada. Paulo pediu duas, uma de carne seca com queijo e outra de banana com canela. Eu como rápido, confessou Carolina, já abrindo o guardanapo. Ansiedade. Eu como devagar, respondeu ele, mordendo com calma. Procuro defeitos. Então somos incompatíveis, ou complementares. Carolina engasgou levemente, mas disfarçou com um gole de caldo de cana. Havia algo na forma como ele falava que parecia brincar, mas deixava no ar uma pontada de seriedade. Talvez não fosse apenas um convite. Talvez fosse um teste que nenhum balanço contábil poderia prever. Sentaram-se num banco de praça improvisado, comendo tapioca e observando a multidão passar. Fernanda, que os avistara de longe, não resistiu. Tirou uma foto escondida e mandou depois no grupo do WhatsApp de amigas com a legenda: Alerta, romance em Botafogo. Carolina só percebeu horas depois quando abriu o celular e viu dezenas de mensagens piscando. Suspirou, sem saber se ria ou se reclamava. Algum problema? Perguntou Paulo, percebendo sua expressão. Fofoqueiras de plantão. Melhor que fiscais da Receita. Ele brincou, fazendo-a rir alto. Por um instante, ela se esqueceu de todas as pressões do trabalho, da pilha de documentos esperando sua assinatura, das contas a pagar. Tudo parecia distante, como se a feira fosse um mundo paralelo. Quando o sol começou a baixar, Paulo se levantou e entregou novamente o cartão dourado. Amanhã, 10 da manhã, zona portuária. A fábrica vai estar aberta para você. Carolina franziu a testa. 10 da manhã num domingo? É o horário perfeito. O cheiro dos primeiros lotes de sorvete é único. Ela estreitou os olhos. Você usa sempre esse tipo de frase para convencer as pessoas? Só quando é verdade. Houve um silêncio breve. Carolina sentiu o coração acelerar e não sabia dizer se era de empolgação ou de receio. Nem todo convite vem embrulhado em fita vermelha. Alguns chegam em cartão dourado, pesados de mistério. Naquela noite, já em casa, Carolina colocou o cartão sobre a mesa de cabeceira. Ficou olhando para ele como quem encara uma escolha que pode mudar tudo. Pensou em recusar. Mas a cada vez que fechava os olhos, lembrava-se do sabor de maracujá com pimenta, da risada dele e da sensação estranha de que estava prestes a se meter em algo que não poderia controlar. O cartão parecia inofensivo, mas todo convite tem um preço, e o dela ainda estava por vir. E você, querida ouvinte, acredita que um simples convite pode virar destino? Se acredita, inscreva-se no canal e me conte nos comentários. Qual foi o convite que mudou a sua vida? Continuando. O cheiro salgado do mar se misturava ao diesel dos navios na zona portuária. As paredes antigas, pintadas de cores desbotadas, guardavam histórias de trabalho e recomeços. Carolina chegou 10 minutos antes do combinado. Vestia calça jeans, blusa clara e um lenço colorido no pescoço. Como se quisesse compensar a simplicidade da roupa com um detalhe que desse sorte. Olhou para o prédio da Doce Maravilha. Não parecia uma fábrica, mas uma mistura de galpão antigo com arquitetura modernizada. Um letreiro azul e dourado brilhava na entrada, contrastando com os grafites da vizinhança. Paulo a esperava na porta, mãos nos bolsos, como quem recebe visita em casa. Não usava nada além de camiseta preta e jaleco branco por cima. O jeito simples,
quebrou de vez a imagem que Carolina tinha formado de empresário inacessível. Achei que ia desistir, ele disse, abrindo um sorriso. Pensei em desistir pelo menos umas 10 vezes. Carolina admitiu, rindo. Mas curiosidade é meu maior defeito. Sorte minha. Ele fez sinal para que ela o acompanhasse. Entraram. O ambiente surpreendeu Carolina de imediato. Não era barulhento como imaginava, mas sim cheio de sons ritmados. Máquinas girando devagar, colheres batendo em aço, passos apressados de funcionários que passavam sorrindo. O ar estava impregnado de aromas doces, baunilha, chocolate derretido, frutas tropicais. Bem-vinda ao coração da doce maravilha. Paulo anunciou como quem apresenta um palco. Carolina se sentiu criança outra vez. Olhou fascinada para os tonéis de inox, as esteiras que levavam potes coloridos, as câmaras frias que exalavam vapor quando abertas. De repente, um rapaz de avental, chapéu de papel e luvas apareceu carregando 2 caixas de frutas. Tinha expressão travessa e olhos brilhando de energia. "Patrão, essa manga tá madura demais, mas juro que dá para salvar", disse o jovem. "João Batista", apresentou Paulo rindo, "nosso mestre sorveteiro. Ele acredita que nada no mundo é irrecuperável." João largou as caixas no balcão e estendeu a mão para Carolina. "E a senhora é quem vai provar as maluquices que eu invento, é?" "Senhora, não." Carolina corrigiu de imediato, mas sorrindo. "Pode me chamar de Carolina." "Carolina, então." João piscou, cúmplice. "Vai gostar do que temos hoje, ou pelo menos vai fingir, para não magoar meu coração." Era só uma brincadeira de funcionário, mas já deixava claro, não seria uma visita comum. Paulo a conduziu até uma pequena sala de vidro, de onde podiam observar parte da produção. Sobre a mesa, colheres coloridas e tigelas com diferentes cremes já estavam preparados. "Aqui é onde testamos", ele explicou. "Normalmente chamamos especialistas, mas às vezes é melhor alguém de fora, alguém que não tem medo de falar o que pensa." Carolina arqueou a sobrancelha. "Então você me chamou porque acredita que contadores são sinceros?" "Não." Ele riu. "Porque ontem você encarou maracujá com pimenta sem reclamar." Ela não pôde evitar o sorriso. Provaram o primeiro sabor. Abacaxi com hortelã. Fresco, suave. Depois, cupuaçu com castanha, exótico e ácido. Por fim, uma combinação ousada. Café com rapadura. Carolina fez careta na primeira colherada, mas depois de 3 segundos, os olhos se iluminaram. "É estranho, mas viciante." Paulo bateu palmas, satisfeito. "Estranho, mas viciante é exatamente o que eu queria ouvir." Naquela colher de café com rapadura, ela não sabia que provava também o início de um vício maior. A degustação durou quase 1 hora. Entre risos, provocações e observações sérias, Carolina começou a perceber que Paulo não falava apenas de sorvetes. Ele falava de vida, de escolhas, de coragem para misturar o que parecia incompatível. No fim, sentaram-se em bancos altos perto da janela, olhando para o cais. O navio partia devagar e a buzina ecoava pelos galpões. "Você não é como eu imaginava", Carolina confessou, quebrando o silêncio. "Como você me imaginava?" "Frio, arrogante, ocupado demais para perder tempo com alguém como eu." Paulo apoiou o braço no balcão. "Você tem mania de diminuir a si mesma?" Ela arregalou os olhos, surpresa. "Eu só... não estou acostumada a ser notada." "Então acostume-se", disse ele, firme, mas sem dureza. Por um instante, Carolina não soube o que responder. O silêncio ficou cheio de significados que ela não ousava traduzir. Mais tarde, quando a visita terminou, Paulo a acompanhou até a saída. No portão, um homem idoso sentado num banco acenou. "Olha quem veio, seu Afonso", Paulo chamou. "Nosso vizinho e crítico mais honesto." Seu Afonso Ribeiro, ex-padeiro da região, tinha olhos vivos apesar dos cabelos brancos. Segurava um pedaço de pão enrolado em guardanapo. "Vocês vivem inventando moda", resmungou, mas com um sorriso escondido. "Só espero que essa moça aí não caia na conversa de vocês."
Carolina riu. Pode deixar, vou ficar de olho. Seu Afonso inclinou-se para ela. Olhe mesmo, menina, mas não só nos negócios, também no coração. As palavras ficaram ecoando no ar. Carolina não sabia se ria, se agradecia ou se desconversava. Mas a forma como o idoso a olhou foi como um aviso, simples, direto, impossível de ignorar. Naquele portão da fábrica não era só conselho de vizinho. Era o prenúncio de segredos que logo pesariam mais que qualquer tonel de sorvete. No dia seguinte, o cheiro de pipoca doce se espalhava pelas ruas enfeitadas de bandeirinhas coloridas. O batuque de um pandeiro misturava-se às gargalhadas soltas das crianças, e cada esquina parecia brilhar com luzes de arraial improvisado. Carolina não lembrava a última vez que tinha ido a uma festa de bairro. Sempre dizia estar ocupada demais, sempre encontrava um motivo para ficar em casa. Mas naquela noite, a insistência de Paulo foi mais forte. Vai ser divertido, prometo, ele dissera ao telefone. Nada de sofisticação, só gente, música e comida de rua. E lá estava ela, no coração do bairro de São Cristóvão, cercada por música, fogueiras acesas e barracas improvisadas. Paulo caminhava ao lado, de camisa xadrez e sorriso largo. A cada passo, cumprimentava alguém, como se conhecesse o bairro inteiro. Carolina achava aquilo ao mesmo tempo irritante e encantador. Parecia impossível não gostar dele. Logo se aproximaram de uma barraca de pescaria. Paulo pegou 2 varas de bambu e entregou uma para Carolina. Valendo uma cocada, disse rindo. Carolina bufou, mas aceitou o desafio. Em segundos a multidão se aproximou para assistir. Ela pescou primeiro, um peixe de papelão com a palavra nada. A plateia riu. Paulo tirou um peixe premiado e ergueu como se fosse troféu. Sorte de principiante, ela provocou. Experiência de veterano, respondeu entregando a cocada a ela. O prêmio é seu. E talvez não fosse apenas cocada o que ele lhe oferecia naquela noite. De lá, seguiram para o tiro ao alvo. Paulo mirou certeiro, derrubando 3 latas de uma vez. Carolina tentou e quase acertou. A própria placa da barraca. As crianças gargalharam e ela mesma não conteve a risada. Sou um desastre, disse, encolhendo os ombros. É só treino. Paulo rebateu, ajeitando a arma de brinquedo em suas mãos. Segure assim. Ele ficou atrás dela, segurando levemente seus braços para ajustar a mira. A respiração dele roçou seu pescoço e Carolina sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o vento da noite. Disparou. A lata caiu. A multidão aplaudiu. Ela sorriu, surpresa com a vitória, mas ainda mais com a proximidade inesperada. Às vezes basta um toque leve para bagunçar tudo por dentro. Enquanto caminhavam entre as barracas, ouviram risadinhas conhecidas. O trio das senhoras cariocas, Dona Cida, Dona Marlene e Dona Teresa, estava sentado num banco, abanando-se com leques coloridos. Olha só quem chegou de parzinho, gritou Dona Marlene levantando a sobrancelha. Carolina sentiu o rosto corar. Boa noite, senhoras. Boa noite nada, retrucou Dona Cida. Isso é noite de namoro, minha filha. Não adianta disfarçar. Paulo inclinou a cabeça, divertido. Essas 3 são as verdadeiras donas do bairro. E das fofocas também, completou Dona Teresa, arrancando gargalhadas do grupo. Carolina tentou desviar o assunto, mas a cada esquina alguém comentava, alguém olhava, alguém cochichava. Percebeu que estar ao lado de Paulo era como andar com uma placa luminosa sobre a cabeça. E, para sua surpresa, não odiou. Mais tarde, sentaram-se perto da fogueira. O cheiro de milho assado se espalhava no ar, e o calor das chamas iluminava os rostos em volta. Paulo ofereceu um pedaço a Carolina, que aceitou sem pensar. Sabe o que eu mais gosto nessas festas? Perguntou ele. O fato de que todo mundo é igual. Não importa se é empresário, contadora, aposentada ou criança. Aqui, todo mundo só quer rir, dançar e comer. Carolina o observou de lado. Havia algo sincero naquela fala. Não parecia ensaiada. Não parecia discurso de quem queria impressionar. E você? Ele perguntou. O que mais gosta?
Ela pensou por alguns segundos. Gosto de me sentir fora da rotina, como se por algumas horas a vida fosse só barulho bom e cheiro de comida. Paulo assentiu, olhando fixo para o fogo. Acho que é por isso que gosto de você. Carolina engasgou com o milho. Como é que é? Ele riu, levantando as mãos. Calma. Gosto de como você encara as coisas. Sem frescura, sem rodeios. É raro encontrar isso. Ela desviou o olhar, tentando disfarçar o coração acelerado. Mas sabia que, dali em diante, nada seria igual. Naquela fogueira de bairro, não era só o milho que queimava. Era um sentimento que logo incendiaria tudo. O vento da noite soprava forte na orla, trazendo o cheiro de maresia e o som de ondas batendo contra as pedras. O rio parecia calmo, mas nos bastidores algo começava a se agitar. Na segunda-feira de manhã, Paulo entrou no escritório da Doce Maravilha com passos mais pesados que de costume. A sala de reuniões estava lotada. Advogados, conselheiros e diretores o esperavam com semblantes tensos. Sobre a mesa, pilhas de documentos. Carolina, que viera apenas para entregar um relatório contábil solicitado dias antes, não esperava ser puxada para dentro daquele redemoinho. A situação é a seguinte, disse um dos advogados, abrindo uma pasta. A Aliança Foods protocolou uma oferta de compra hostil. Estão espalhando rumores de que a Doce Maravilha tem dívidas escondidas. Paulo apertou os punhos. Mentira. Sim, mas rumores bem contados derrubam valores de mercado. Carolina observava em silêncio. Sentiu um arrepio. Nunca imaginou que, por trás dos sorrisos, houvesse uma guerra tão fria acontecendo. Na mesma tarde, os jornais locais já estampavam manchetes duvidosas. Rede Carioca de Sorvetes sob suspeita financeira. No centro das fotos, a imagem de Paulo. Carolina encontrou-o no fim do dia, sentado sozinho no terraço da fábrica. Ele olhava para o horizonte como se buscasse forças no mar. Você está bem? Ela perguntou, aproximando-se. Estou furioso, respondeu sem rodeios. E preocupado. Eles querem me pintar como irresponsável. Carolina se sentou ao lado. E você não é. Ele virou o rosto para encará-la. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vi como trata sua equipe, vi como fala com cada funcionário. Isso não é fachada. Paulo respirou fundo, mas não respondeu. O silêncio era pesado. Às vezes é no silêncio que a dúvida mais machuca. No dia seguinte, Marina Figueiredo apareceu. Elegante, de salto alto, sorriso impecável e perfume doce. Diretora da Aliança Foods, era a personificação do charme afiado. Paulo, querido, disse, entrando sem convite na sala dele. Vim para facilitar as coisas. Você veio para comprar o que não está à venda. Paulo rebateu, frio. Marina sorriu, como quem já esperava a resposta. Todos têm um preço. Carolina, que assistia de longe pela porta entreaberta, sentiu um desconforto que não sabia explicar. Marina não falava apenas de negócios. Falava como quem tentava mexer em algo mais profundo. Horas depois, Ricardo Valença, advogado da Aliança, enviou uma notificação judicial, exigindo auditoria imediata nas contas da empresa. O jogo estava declarado. Carolina voltou para casa naquela noite com a cabeça fervendo. Ao entrar no prédio, encontrou seu Afonso sentado na portaria, como sempre. O idoso observava a rua com calma, abanando-se com um jornal velho. Está com cara de quem carregou o mundo nas costas, menina, comentou ele. Carolina sorriu sem vontade. É só trabalho. Trabalho não pesa assim, retrucou. Isso é coisa do coração. Ela tentou negar, mas o olhar dele atravessava qualquer desculpa. Vou te dar um conselho, seu Afonso disse, encostando o jornal no colo. Quando o barco balança, a gente descobre quem sabe remar e quem só gosta de passear. Carolina ficou em silêncio. As palavras simples ecoaram fundo, como um aviso de que logo teria de escolher se continuaria apenas observando ou se entraria de vez naquela travessia. Porque às vezes é no balanço do barco que o destino decide quem afunda e quem aprende a remar.
Nos dias seguintes, a pressão aumentou. A Aliança Foods espalhava rumores, acionava jornalistas e tentava intimidar fornecedores. Paulo estava exausto. A cada ligação surgia uma nova ameaça. Mas em meio à turbulência, algo crescia. Carolina se tornava sua confidente. Passava noites revisando planilhas, checando números, ajudando a organizar documentos. Não era só apoio profissional, era companhia silenciosa, era a presença que segurava sua respiração nos momentos de sufoco. As luzes do Rio de Janeiro ainda brilhavam, mas por trás delas uma sombra maior se armava, pronta para estourar em tensão. O cheiro doce de chocolate quente se misturava ao frio das câmaras da fábrica. O ar oscilava entre calor de cozinha e vento gelado dos freezers, como se o ambiente inteiro fosse um jogo de contrastes. Naquela noite, a fábrica da Doce Maravilha parecia mais viva do que nunca. Paulo convocara a equipe para uma maratona de testes de sabores, mas poucos haviam ficado até tarde. Quem permanecia eram os verdadeiros apaixonados pelo ofício. João, o mestre sorveteiro. Fernanda, que viera mais por curiosidade do que por utilidade. E, claro, Carolina, que aceitara o convite sem pensar duas vezes. Paulo vestia jaleco branco e luvas, mexendo numa tigela enorme de creme de baunilha. Carolina ria da cena, um empresário milionário de avental sujo de chocolate, parecendo mais cozinheiro de feira do que CEO. Não ria, disse ele tentando parecer sério. Esse é o segredo da liderança, meter a mão na massa, literalmente. Se liderança fosse assim, os políticos já estariam vendendo churros na esquina. Carolina retrucou, arrancando gargalhadas de João. Era só uma piada, mas por trás dela já fervia uma intimidade perigosa. Foram horas de misturas improváveis. Goiaba com gengibre, maracujá com hortelã, café com rapadura. Fernanda provava tudo e dava notas exageradas, como se fosse jurada de reality show. João fazia malabarismos com colheres, jogando creme para o alto, até quase derrubar no chão. A cozinha se encheu de risos. A tensão dos últimos dias parecia, por um instante, dissolvida no açúcar. Mas entre um teste e outro, Paulo e Carolina trocavam olhares demorados. Às vezes, um toque rápido de mãos na mesma colher, uma aproximação ao mesmo pote, uma risada compartilhada mais longa do que o necessário. Era nesses detalhes que o silêncio falava mais do que qualquer palavra. Já passava da meia-noite quando Fernanda bocejou alto. Gente, vou embora antes que vire sorvete também. João a acompanhou, despedindo-se com um aceno. Não estraguem o estoque, hein? Quando a porta se fechou, restaram apenas Paulo e Carolina, cercados por bancadas cheias de potes coloridos e colheres espalhadas. O ar parecia mais denso, mais silencioso. Paulo se aproximou de uma tigela e ofereceu uma colher a Carolina. Prova este, é manga com toque de pimenta. Ela provou. O sabor a surpreendeu de novo. Doce, ácido, quente. Você tem obsessão por pimenta? Perguntou rindo. Não, tenho obsessão por descobrir quem aguenta o inesperado. Respondeu firme, olhando-a nos olhos. Carolina desviou o olhar, mas não conseguiu evitar o rubor no rosto. O silêncio se estendeu, carregado de algo que ambos tentavam disfarçar desde o primeiro encontro. Quando os olhos se encontraram de novo, foi inevitável. Paulo deu um passo à frente, Carolina não recuou. Não houve pressa, apenas a certeza de que estavam no mesmo compasso. Os lábios se tocaram devagar, como se primeiro pedissem permissão. O gosto era doce de manga, com o ardor suave da pimenta. A cozinha, antes cheia de barulhos, pareceu suspender cada som. Até o relógio na parede deixou de existir. O beijo cresceu em intensidade, mas sem perder a ternura. Era hesitante e, ao mesmo tempo, seguro. Como se cada segundo dissesse, não fuja, não agora. Carolina sentiu as mãos dele roçarem levemente seu rosto e respondeu com os dedos firmes na gola do jaleco. O mundo poderia desabar, mas naquele instante nada mais importava. Quando se afastaram, ofegantes,
não havia palavras. Apenas olhares, como promessas silenciosas de algo que ainda estava só começando. Carolina respirou fundo, tentando recuperar o fôlego. Isso não estava no cardápio. Paulo sorriu, ainda próximo. Algumas combinações a gente não planeja. Só descobre. Ela riu nervosa, mas no fundo sabia. Não tinha mais volta. No sabor daquele beijo havia ternura, mas também o aviso de que a calmaria estava prestes a se partir em tensão. O calor da tarde fazia o asfalto brilhar e o cheiro de maresia se misturava ao das barraquinhas de churrasquinho. No aterro do Flamengo, um palco iluminado erguia-se diante da multidão. O rio parecia respirar em festa. O Festival Carioca de Verão era um dos eventos mais esperados do ano. Milhares de pessoas lotavam o espaço, famílias inteiras vinham para ouvir música, experimentar pratos típicos e, claro, provar os sorvetes da Doce Maravilha, patrocinadora oficial. Paulo caminhava entre os bastidores com passos firmes, mas por dentro carregava um peso que quase o sufocava. A campanha da Aliança Foods atingira proporções perigosas, boatos, notas plantadas em jornais, dúvidas lançadas no mercado. Aquele festival era mais do que um evento. Era sua última chance de provar que sua empresa pertencia ao povo do Rio. Carolina estava ao seu lado, com uma prancheta de anotações na mão. Não porque precisasse, mas porque segurar algo lhe dava coragem. Sentia a mesma tensão dele, mas também algo a mais. A certeza de que estavam juntos no mesmo barco. "Está pronto?" ela perguntou, tentando sorrir. "Nunca estive tão pronto e tão nervoso ao mesmo tempo", ele respondeu. Porque às vezes até os mais fortes tremem antes da luta. O relógio marcou 5 da tarde. Paulo subiu ao palco. A multidão vibrou ao vê-lo. Alguns gritaram seu nome, outros ergueram paletas coloridas como bandeiras improvisadas. Ele respirou fundo diante do microfone. "Boa tarde, Rio de Janeiro." Um coro respondeu em uníssono. Ele sorriu, mas logo ficou sério. "Nos últimos dias vocês ouviram rumores. Disseram que a Doce Maravilha estava acabando, que não tinha mais força. Que era só mais uma empresa pronta para ser engolida." Houve murmúrios na plateia. Paulo ergueu a mão. "Pois saibam, essa empresa não é só minha. É da cidade. É de cada criança que tomou sua primeira paleta na praia. É de cada família que parou no quiosque depois do trabalho. É de vocês." O público explodiu em aplausos. Carolina, nos bastidores, sentiu os olhos marejarem. "E mais." Paulo continuou. "Hoje apresentamos um novo sabor, manga com pimenta do Rio. Criado aqui, com gente daqui, para provar que até contrastes podem ser deliciosos. Foram distribuídas centenas de amostras grátis. As pessoas provaram, sorriram, aprovaram. A energia se espalhou como fogo em palha seca. E naquele sabor ardente, a cidade inteira parecia morder junto à promessa de resistência. Nos bastidores, Marina e Ricardo observavam irritados. A estratégia deles estava desmoronando diante da força popular. Marina sussurrou ao advogado. Ele transformou um ataque em espetáculo. Ricardo cerrou os dentes. E espetáculo a gente não consegue processar. Mais tarde, quando o festival já se espalhava em música e dança, Paulo encontrou Carolina de novo atrás do palco. O barulho da multidão ainda vibrava no ar, mas o que ele sentia naquele instante era um alívio difícil de descrever. "Acho que vencemos a noite", disse, olhando para ela. Carolina sorriu, cansada, mas radiante. E mal começou a festa. Ele segurou a mão dela por um momento. Não era gesto de celebração pública. Era algo íntimo, discreto, mas carregado de significado. A mensagem era clara. Não estava sozinho. Nunca mais. Naquela vitória diante da cidade, havia também um aviso silencioso. Certas batalhas ainda estavam longe de acabar. As luzes coloridas refletiam no céu noturno e o som de bateria de escola de samba misturava-se aos gritos de alegria. O rio estava em festa, como se toda a cidade respirasse vitória. A multidão ainda comemorava a apresentação de Paulo.
Crianças correndo com paletas na mão, idosos dançando em roda, casais tirando fotos com os copos de sorvete personalizados. Era como se, de repente, todos tivessem decidido que a doce maravilha era parte de suas próprias histórias. Carolina assistia da lateral do palco, ainda tentando absorver a força daquele momento. Nunca tinha visto um homem enfrentar tanta pressão e, em vez de se encolher, transformar a crise em espetáculo. Sentia orgulho e também um frio na barriga que não conseguia explicar. Paulo reapareceu, suado, mas sorridente. Aproximou-se dela. Vem comigo. Antes que pudesse perguntar para onde, ele já a puxava pelo braço até o centro do palco novamente. As luzes se voltaram para eles e o público parou para observar. Pessoal, Paulo anunciou, a voz firme. Hoje eu disse que a doce maravilha é de todos vocês, e é verdade, mas preciso fazer uma outra declaração muito mais pessoal. Carolina congelou. Paulo, o que você está fazendo? Ele ignorou a pergunta. Virou-se para um freezer pequeno posicionado ao lado do palco. Abriu a tampa e retirou uma paleta artesanal, cuidadosamente embrulhada em papel prateado. Este sabor, explicou levantando a paleta, foi criado especialmente para alguém. É doce de leite com toque de canela. Uma combinação que, para mim, representa calma e surpresa ao mesmo tempo. A plateia ficou em silêncio, curiosa. Paulo entregou a paleta a Carolina. Prova. Ela, nervosa, deu uma mordida e quase engasgou quando seus dentes encontraram algo duro escondido dentro do doce. Retirou com cuidado. Um anel de ouro simples, com uma pedra clara que brilhava sem exagero, como promessa de ternura brilhava sob as luzes do palco. Não era apenas doce o que Carolina tinha entre as mãos, era um futuro inteiro esperando resposta. O público reagiu em uníssono, gritos, aplausos, assobios. Algumas senhoras do bairro já enxugavam lágrimas, enquanto crianças pulavam animadas, sem entender bem, mas sentindo a emoção do momento. Paulo se ajoelhou diante dela, o microfone tremendo na mão. O público silenciou, como se até a bateria de samba tivesse parado para ouvir. Carolina Albuquerque, ele começou, a voz firme, mas embargada. Desde o dia em que você roubou minha mesa na feira, eu descobri que às vezes é no erro que a vida mostra o caminho certo. Você chegou como surpresa, virou coragem e sem perceber me ensinou que não existe receita perfeita. Só mistura inesperada. E se eu já tinha certeza de que a doce maravilha era a alma dessa cidade, hoje eu sei que você é a alma da minha vida. A multidão suspirou em coro. Paulo respirou fundo, sorriu nervoso e concluiu. Então, diante de todos aqui, quer ser minha parceira de todos os tropeços, de todas as risadas, de todos os sorvetes derretidos? Quer ser minha esposa? Carolina levou as mãos ao rosto, rindo e chorando ao mesmo tempo. O coração disparado parecia gritar mais alto que os fogos. Pegou o microfone, a voz embargada, mas firme. Paulo, eu não aceito só ser sua esposa. Eu aceito ser sua parceira de planilhas mal feitas, de sorvete derramado no chão, de noites insones e de manhãs cheias de café. Eu aceito porque a vida ao seu lado nunca vai ser perfeita, mas sempre vai ser nossa. Então sim, 1000 vezes sim. O público explodiu. Fogos coloriram o céu. As senhoras do bairro gritaram, até que enfim! Fernanda berrava feito torcida de futebol, e João jogava para o alto confetes improvisados de farinha. Paulo colocou o anel em seu dedo, e antes do beijo murmurou com humor cúmplice, prometo não deixar mais você roubar mesas. Só meu coração. O beijo arrancou aplausos e gargalhadas, coroando a noite como se o rio inteiro tivesse virado padrinho daquele amor. E talvez não fosse apenas um sim. Talvez fosse a chave que abria todas as portas do amanhã. Quando se afastaram, ainda no palco, Carolina sussurrou para ele. Você é louco. Sou, Paulo respondeu rindo. Mas agora sou louco acompanhado. O público gargalhou junto como se tivesse ouvido a confissão, e por alguns minutos parecia que o rio inteiro era cúmplice daquele amor. Naquele sim arrancado diante da cidade,
havia festa, mas toda a festa, cedo ou tarde, é seguida pelo silêncio onde as promessas precisam se provar. Um ano havia passado desde aquela noite no festival em que o Rio inteiro aplaudiu um pedido de casamento improvável. Agora Carolina e Paulo caminhavam de mãos dadas pela vida como se cada dia fosse uma nova degustação, cheio de sabores, surpresas e gargalhadas. Carolina assumira oficialmente o posto de chefe dos sabores experimentais na Doce Maravilha. Criava misturas que faziam os funcionários rirem antes mesmo de provarem. Café com paçoca, abacaxi com manjericão, limão com coco queimado. Cada invenção era testada na equipe, que reagia entre caretas e aplausos, mas invariavelmente terminava pedindo mais. Paulo, por sua vez, aprendera a delegar. Continuava firme, mas com um sorriso mais leve, o olhar mais disponível. Era visível que o peso da responsabilidade já não o sufocava. A cada reunião, fazia questão de lembrar que o segredo da marca não era só o sabor, era a alegria de quem participava da criação. As briguinhas divertidas entre os dois viraram rotina. Carolina o acusava de roubar paletas do estoque escondido. Ele retrucava que era só controle de qualidade. Às vezes, discutiam quem lavaria as colheres depois das maratonas de testes, mas no fundo, eram nessas pequenas implicâncias que a cumplicidade deles crescia. Nos fins de semana viviam cenas que misturavam romance e comédia. Na praia, Paulo insistia em jogar frescobol. As bolas voavam para todos os lados, menos para onde deveriam. Carolina se dobrava de rir, caindo na areia enquanto ele protestava que a raquete é que estava errada. Na feira de Botafogo, caminhavam juntos pelos corredores coloridos. As senhoras do bairro, aquelas mesmas que um dia comentaram o parzinho novo, agora cochichavam com malícia carinhosa. Foi aqui que tudo começou, lembra? A cidade era cúmplice deles. O Rio parecia sorrir a cada esquina, no cheiro de café fresco das padarias, no rangido dos bondes, no batuque distante das rodas de samba. Profissionalmente, a Doce Maravilha alcançara o auge. Ganhara o Prêmio Nacional de Inovação Gastronômica, reconhecida pela ousadia em criar sabores brasileiros que se tornaram símbolos de afeto. Mais do que isso, conquistara turistas que levavam lembranças do sorvete em fotos, postagens e até artigos em revistas internacionais. O nome da marca começava a ecoar fora do Brasil, e os planos de expansão para outras cidades já estavam sobre a mesa. São Paulo, Belo Horizonte, Recife. Mas, como dizia Paulo, sem nunca perder a alma carioca. Os vilões tiveram destinos discretos. Marina Figueiredo, outrora brilhante, perdeu espaço na Aliança Foods e foi transferida para São Paulo, para um cargo secundário. Tornou-se apenas lembrança amarga no Rio. Ricardo Valença, o advogado, sumiu dos noticiários diluído em processos burocráticos sem importância. O público podia finalmente sentir que a justiça poética fora feita. Na porta da fábrica, seu Afonso ainda era presença constante. Numa tarde, sentado com uma paleta na mão, olhou para o casal que se aproximava. Sorriu com malícia e disse: "Eu avisei que barco bom precisa de quem sabe remar. Agora vocês dois estão remando até fora do rio. Mas não esqueçam, Porto Seguro ainda é aqui." A simplicidade do conselho fez Carolina rir e apertar a mão de Paulo. De volta ao escritório, entre papéis e testes de sabor, surgiu mais uma briguinha. Carolina bufou, olhando a tela do computador. "Paulo, até hoje você não aprendeu a mexer na planilha de custos." Ele rebateu na hora, rindo. "E você ainda exagera no açúcar do sorvete de morango." O olhar que trocaram depois da provocação veio carregado de silêncio doce. Carolina respirou fundo e disse baixinho, quase como quem entrega um segredo: "Eu te amo, não só pelo que você acerta, mas até pelo que você erra." Paulo se aproximou, tocou de leve sua mão e respondeu com ternura e um sorriso cúmplice: "Eu também te amo, Carolina. Te amo pelo que você é e pelo que a gente só consegue ser juntos. E quer saber? Se a vida fosse sorvete,
Você seria o sabor que eu nunca teria coragem de trocar. Os dois riram juntos e o riso misturado ao eu te amo foi mais forte que qualquer prêmio, qualquer conquista. E assim o epílogo da vida de Carolina e Paulo não era feito de finais grandiosos, mas de pequenos começos cotidianos. E o Rio de Janeiro, que continuava lindo, cúmplice e alegre, parecia aplaudir a cada passo desse amor que transformava até o tropeço em ponto de partida. E olha, querida ouvinte, se até as senhoras lá da feira já comentaram esse romance, é sinal de que a história valeu a pena, hein? Se ela também fez sentido para você, inscreva-se no canal e faça parte da nossa comunidade. Aqui cada narrativa é feita para arrancar sorriso, emoção e até um pouquinho de fofoca boa. E me conte nos comentários de qual cidade essa história chegou até o seu coração. Fique com Deus, um abraço carinhoso e nos vemos na próxima narrativa apaixonante.